Olá, eu sou Felipe Albuquerque, bem-vindos a mais um episódio do Runway Podcast. Runway no dicionário dos negócios é uma pista de pouso para encerrar a empresa, seja pista curta ou pista longa, sejam quais forem os seus motivos, além de grana, e sempre envolvendo decisões difíceis. A rota planejada é sempre mais linear que as curvas turbulências da trajetória percorrida. Convido empreendedores e quem os acompanham para abrir a caixa preta de conhecimento e histórias vividas nessas horas. Nossas trajetórias nos conectam, me conte a sua. Antes de abrir aqui o nosso episódio, eu vou agradecer os meus apoiadores, Chocolate do Jur, um abraço para o Manuel, para a Patrícia, para toda a família Landman e todo o time que faz esse chocolate incrível. Pão de queijo Adoc Lobo, também um abraço grande para todo o time que faz esse pão de queijo maravilhoso. E a Voxcom, que está aqui nos bastidores, gravando e fazendo esse episódio acontecer. Então, muito obrigado a todos vocês. Hoje eu estou com um convidado aqui super especial. É um amigo de infância. A gente tem uma vida aí de histórias para contar. Mas hoje eu trouxe ele aqui para contar os casos dos negócios. E olha que ele tem história. Então, muito bem-vindo, Christopher Mickenhagen. Fica à vontade para se apresentar. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Realmente a gente tem aí, né, uma história longa juntos. E hoje eu queria contar um pouco sobre a Black Tie, empresa qual hoje eu atuo. E foi fundada pela minha família em 78. Ano que vem a gente completa 48 anos. É minha idade também, eu nasci em 78, então minha família começou a empresa na mesma época. E passei basicamente toda a minha trajetória profissional dentro da Black Tie, né, aprendendo. E a empresa começou, Felipe, em 78, meu tio, ele precisava alugar uma roupa, né, na época só existia uma loja, que infelizmente não existe mais, que era tudo para rigor, ficava na Melo Alves. Né? Eu morei em frente. Pois é, então você conhece bem. Né? E ele foi lá, tinha uma fila enorme na porta, né? E minha família sempre, de certa forma, minha mãe foi modelo e quando ela era jovem, então eles sempre tiveram uma ligação com o mundo da moda. E aí ele viu aquela fila e falou assim, puxa, que sacada, né? Se tem essa demanda excedente, né? Deve ter ali uma oportunidade. E comentou com a minha mãe, com outro tio, sobre isso, e eles tiveram aquela coragem inicial do empreendedor, né, de dar um passo ali no mundo desconhecido, de fazer a Black Tie, e foi exatamente numa outra esquina. Eles adotaram uma estratégia bastante simples, que era ponto, né, ficar perto da loja onde tinha essa demanda para ali se tornar conhecidos. A esquina da Tietê com a Melo Alves. Perfeito, isso. Onde hoje é a Carlos Pizzaria ali. Então, foi a primeira loja da Black Tie, em 78, e eles pensaram, né, no business inicialmente masculino, né, locação de... Na época se usava muito fraque, meio fraque, né, aqueles trajes clássicos para casamento. E meu tio a gente não tinha fornecedores, né, eles foram ali com a cara e com a coragem, sem fazer muita pesquisa. Então, à medida que o negócio foi acontecendo, eles trabalharam basicamente, inicialmente, até com um conceito que hoje está na moda, esse conceito de você compartilhar, né, negócios compartilhados, etc. Então, eles pegaram roupas que eles tinham deles e de amigos, né, ternos, vestidos, etc. E começaram com um negócio de compartilhamento. Né? E com o tempo, com o aumento da demanda, eles precisaram constituir fornecedores. E não tinha nenhuma confecção no Brasil que fazia smokings. E aí, meu tio conta que ele foi no Mapping, né, aquele magazine que existia na época, comprou no crediário, porque também não tinha muito capital, né, para começar um negócio, 20 smokings e pediu para uma costureira fazer uma lapela de cetim. Então, aqueles foram os 20 primeiros smokings da Black Tie. Puxa, que bacana. Você sabe, eu fiz uma pesquisa rápida sobre como nasceu o smoking. Legal. E eu vi que o smoking nasceu com... O príncipe de Gales, Edward VII, queria uma roupa, um traje para participar de uma festa, e ele pediu para o alfaiate dele, que é um alfaiate conhecido na Inglaterra, até hoje a casa de alfaiataria existe,
Ele pediu para fazer esse traje com um cetim, enfim, achei super curioso, mas por favor. Não, é isso mesmo. E é engraçado, assim, do que eu conheço da história, existiam clubes, né, sociais, né, para aristocracia inglesa na época, e eles usavam fraques, né, e era muito comum nesses clubes as pessoas estarem ali falando de negócios, de outras questões, e estarem fumando charuto e tomando brandy, né? E as cinzas do charuto caíam na lapela do fraque, que é lã, Sim. e ficava sujo, né? Por isso que esse príncipe pensou na possibilidade de ter ali um detalhe no paletó dele que não sujasse, né? Então o cetim... Colocaram o cetim. o cetim ele tem essa solução. E como era algo dentro da sociedade inglesa de alto nível, né? Uma faixa social ali, as pessoas mais importantes participavam dessas ocasiões, virou um código de vestimenta para essas ocasiões. Então, todos os eventos a rigor da época passaram a usar o smoking como vestimenta, né? Era visto como uma pegada mais moderna para a opção do fraque, né? Então, teve uma adesão. E aí um americano, não me lembro o nome dele agora, que foi convidado para um evento nessa situação, ele se encantou com a roupa, mandou um alfaiate fazer para ele também, e ele frequentava um clube famoso de Nova York que chamava Tuxedo Club. E aí ele começou... Por isso que virou Tux. Por isso que nos Estados Unidos é chamado de Tuxedo, né? E no resto do mundo Smoking, né? Então... É muito bacana a história, realmente essa trajetória, né, da alfaiataria, coisas que ao longo da história foram de certa forma se perdendo, até por conta de tecidos mais técnicos, fibras sintéticas. Isso acaba deixando a roupa mais casual, né? Enfim. Mas, por favor, segue com a história, porque... Até nessa linha, Felipe, tem um ponto importante que, assim, eu sempre pensei, quando, enfim, daí a empresa continuou, chegou a ter outras unidades. Na época, foi pensado um projeto de franquia. Em 85, se eu não me engano, que foi a fundação da ABF, né? Minha mãe participou lá com a turma, ela era próxima do Marcelo Certo, da Cláudia Bittencourt, que são ícones dentro desse mercado de franquia, e fez lá um projeto de franquia para a empresa, mas o resultado foi que não era algo franqueável, porque dependia muito de mão de obra, né? Então, a gente confeccionava, né? Fazia lá o primeiro aluguel, né? Que era normal na época, né? Tanto para uma noiva, para uma madrinha, né? E lá o estilista desenhava e a gente confeccionava nas nossas oficinas. Então, para replicar isso, você dependia de mão de obra, tal. Era uma coisa que acabava, né, à margem, né? Não era um negócio tão viável. Sei. Então, eles decidiram expandir com rede própria, né? Isso até a década de 90, e resumindo bastante a história, depois, enfim, aí todos conhecem, né, o que aconteceu, Plano Collor e outras coisas mais, né? A gente teve uma necessidade de uma redução. Então, acho que na época a gente tinha 4 lojas, a gente ficou com 2, a loja original da Melóvska Tietê e uma loja na Rebouças, que era onde tinha a parte de noivas. Era grande essa loja. Era grande, onde a gente ficou muitos e muitos anos, né? A Rebouças, inclusive, virou um polo ali, um cluster de lojas de locação, enfim. Então, isso aconteceu. E aí, em 2000 e tantos, minha família, por uma questão interna, eles não queriam continuar a sociedade. Aí um tio meu saiu, a empresa já estava num momento difícil, alavancada, com dívidas, com uma série de coisas. Foi onde eu entrei, né, assim, eu já trabalhei lá como estagiário quando era menino. Ia Job comprar rotation. tecido. Você já passou por todas as áreas. Várias áreas. Comprava tecido na 25 de março, enfim, quando eu era moleque. E depois, nessa fase, eu entrei para valer. E porque esse tio que saiu, ele cuidava da parte administrativa financeira. E aí eu fui trabalhar na área de marketing, enfim, fui ajudar a minha família. E percebi algumas coisas. Assim, primeiro que a expansão pelo modelo da confecção era difícil, porque a gente dependia de uma mão de obra bastante específica,
que como quase tudo que acontece no Brasil, acontece por necessidade, não por escolas profissionalizantes que criam uma base estruturada poxa, uma cadeia de prestação de serviço, né? Hoje na indústria com certeza isso acontece, mas em setores menores aí isso é mais difícil. Então a gente tentou até na época fazer uma parceria com o Sebrae e o Senac para poder melhorar, multiplicar essa mão de obra, mas viu que não era por aí. Então a gente olhou para o mercado externo e precisamos nos abastecer de produtos prontos. Então a gente começou a ir para feiras, etc. Isso já em 2001. China? Já era a China? Já? Um pouco antes da China. Já era a China. Sim, Ah. manufatura sempre aconteceu na China. Mas a gente foi olhar primeiro para o mercado americano. Ok. Né? Até porque, até um pouco antes, assim, um passo interessante é que a minha mãe, antes de existir a internet, isso lá atrás, ela comprava aquelas revistas de noiva, né? Grossas, assim. Então tinha ali uma empresa de locação de smoking, de trajes para noivos, que chamava After Hours. Né? Essa empresa não existe, mas foi vendida por um grupo americano que chama Men's Wearhouse hoje, né? Que eles são gigantes, tem 700 lojas nos Estados Unidos e tal. Então, eu tive experiência de visita. Fui a convite de um amigo que casou, eu fui padrinho e eu cheguei num dia, sei lá, um dia antes do casamento, e eu fui num negócio desse, acho que da Men's Wearhouse. E é incrível, assim, a estrutura que os caras têm. De um dia para o outro, o Tux estava impressionante. Perfeito. Exatamente. Então, eles tinham assim páginas e páginas de endereço. Não tinha site, né? Então, na época, era assim que divulgava a lista de endereços da empresa. Aí minha mãe falava, filho, olha, um dia a gente vai ser esses caras, vai ter essa quantidade de lojas. Tá? Era o sonho dela, né? Crescer, expandir e ocupar um espaço do mercado. E, enfim, aí voltando para 2000 e poucos, a gente foi olhar para fora e em uma dessas feiras, eu contei essa história porque a gente estava numa feira específica do nosso mercado lá, né, que fornece trajes para noiva, para casamento, né, smokings, e eu estava no stand do fornecedor e ele atrasou, né, para chegar. Aí eu olhei para o stand da frente, tinha umas araras, arara que pendura a roupa, sim, sabe? Sim. Que em formato de Z, né? Uma encaixava na outra, eu nunca tinha visto isso, então me chamou a atenção. Eu fui lá e conversei com dois senhores que estavam ali e descobri que um deles era o fundador dessa After Hours, né? Eu chamei minha mãe, ela ficou emocionada porque que bacana. Para a gente era um privilégio conhecer uma referência, né, dentro do nosso setor. E eles viraram consultores. Ele vendeu a empresa dele, se juntou com outro cara que é meu amigo até hoje, chama Francisco Serrano, né? É um equatoriano que ele tem é americano, mas ele tem especialidade em construção de warehouse, parte logística processual, né? De operações lá nos Estados Unidos. E a gente convidou esse cara para vir para o Brasil conhecer as nossas lojas, né? Ele veio para cá e ficou uma semana com a gente. Depois entregou um relatório que foi uma das coisas mais duras que eu recebi na minha vida, porque estava dizendo ali que a gente fazia tudo errado. A verdade nua e crua. Exatamente. E por que a gente fazia tudo errado, né? A gente trabalha com locação de ativos, né? Como existem tantas outras empresas que fazem. Só que no nosso caso, a gente sempre foi voltado para a qualidade. Então, o que acontecia? Quando um homem, um noivo ou uma noiva ia alocar um traje na Black Tie, a gente tinha um sistema de cofre. A gente guardava essa peça até a data da utilização. E se tratando de noivo, isso era um ano e tanto, né, antes. Então, você fala, puxa, um ativo que você cobra menos para poder girar mais, né, a margem está no giro, né? O que não acontecia por conta desse sistema. A parte masculina também, né? Isso gerava duas situações. Uma necessidade residual de estoque muito grande, então de capital parado no estoque e de baixo giro do produto. Né? Então a gente falou, puxa, e agora? Como é que a gente vai resolver isso? E começou todo um trabalho de análise para chegar no modelo americano, né? Que eles fazem lá. E mostraram que a gente precisava ter um sistema que controlasse o giro das peças por janela de tempo, né? Enfim, a gente conseguiu fazer isso depois de duras choques e aprendizados, né?
E chegou aí já em 2013, no momento onde minha mãe já estava querendo se aposentar, enfim, hoje ela está super bem, mas teve N questões de saúde. E eu também, junto com parceria com uma empresa americana, tomei a iniciativa de assumir a empresa da minha família. Né? Legal. A empresa, por conta desse modelo de negócio, também estava alavancada, estava com questões. E aí eu assumi a empresa, reestruturei dentro desse modelo de operação, numa loja nova na Rebouças mesmo, com toda uma parte de movimentação aérea de produtos, endereçamento de estoque, todo, enfim, sistema, toda essa parte processual que me permitisse crescer. Né? Isso foi 2014, 2015, 2016 a gente conseguiu validar esse modelo e aí logo depois veio a pandemia. Essa loja, vocês faziam uns eventos nessa loja, né? Sim, a gente... Pro mercado de casamento. Sim, a gente chegou... Eu chamava Black Tie Village, então tinha um pátio enorme, o imóvel era fantástico, permitia que a gente realmente... A gente chegou a fazer tanto eventos de lançamento, que foi incrível, depois a gente fez uns desfiles e parcerias com outras empresas também. E nesse momento pré-pandemia, esse mercado estava assim, uma curva crescente, já tinha assim uma curva mais olha, no começo de da década, assim, da período de 2000 até 2010 foi um momento de ascensão, de introdução desse produto americano, esse produto acabado, com preço mais competitivo. Então foi um momento de crescimento muito forte acho que não só para Black Tie, mas para todo o mercado. Depois aí com as questões políticas, né, a gente teve uma série de acontecimentos, mensalão, enfim, teve um monte de coisa. 2016 foi um ano já mais difícil, né? O mercado tá diminuindo, né? Acho que economia, né? De forma geral, sim, no Brasil. Tivemos impeachment, todo aquele processo político. Insegurança econômica, enfim, então isso impactou, né? Eu costumo dizer que o mercado de festas, de evento social, é o primeiro que sente, né, e o último que se recupera, porque é uma coisa supérflua. Se pensar, a gente vive de festas, né, de eventos, né? Então, se o mercado, se a economia não está bem, ninguém vai fazer festa, né? A última coisa que alguém pensa em gastar dinheiro, né? Mas já estava num momento difícil, né? Aí a gente, enfim, 2019 já estava pensando em reestruturação. Eu tinha tomado a decisão, até pela saída da minha mãe, de fechar a unidade de negócio feminina, né? Que foi uma decisão importante, né? Assim, lidar com o público feminino você tem N variáveis, né? Isso impacta em custo. Eu tinha que ter uma estrutura, volume de costureiras, bordadeiras enorme, né? E a minha mãe que capitaneava tudo isso, né? Sim, de mulher para mulher, né? Tinha o conhecimento técnico, enfim. Então, aí eu falei, puxa, eu lembro, tinha 99 noivas para a gente atender, né? Falei, como é que eu vou dar notícia para essas pessoas que a gente vai fechar? Nossa, ainda mais a noiva, né? Pois que está com tudo planejado, preparado, um sonho ali nos mínimos detalhes. E aí, como que foi o... Eu falei, olha, a gente tem que oferecer segurança, porque é o que ela busca, né? O vestido de noiva, é o sonho dela, exatamente o que você falou agora. Então a gente ligou para as noivas, né? Eu e mais duas pessoas que trabalhavam comigo, a gente dividiu lá as clientes, e a gente deu a seguinte notícia: olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar, né? A boa é que você ganhou o seu vestido, o vestido que você tinha alugado, agora ele é seu, né? E a ruim é que a Black Tie feminina vai fechar, a masculina vai continuar, né? Mas a feminina vai fechar. E se você quiser pegar o seu vestido hoje, guardar com você para ter segurança e voltar, me trazer para poder fazer toda a parte de ajustes, né, de serviços, deixar ali impecável para o dia do seu casamento, a gente te garante isso, né? E foi o que aconteceu, né? Assim, 99,9% dos clientes ficaram satisfeitos e... Sempre tem alguém que não fica satisfeito, faz parte. Faz parte. Mas você foi muito corajoso, aliás, todo o time foi muito corajoso, porque imagino que é muito sensível, né? É todo um projeto, uma expectativa, né? Não foi fácil. Mas, enfim,
Superaram. Superamos. Bacana. E aí entrou a pandemia. Entrou a pandemia. Pandemia, eu achei que ia durar, sem brincadeira, 2 semanas, né? Não achei que fosse estender, acho que todo mundo, né? O que aconteceu. Então a gente teve, acho que dia 14 de março, se eu não me engano, a gente teve a notícia do governo que tinha a restrição, tinha que fechar as portas, né? 16 de março. 16 de março. Boa. Depois eu vou te contar uma história minha de 16 de março. O que aconteceu? Mas, tá bom. E a Black Tie, ela sempre, só um parênteses, a gente sempre trabalhou com... Nossa missão é vestir pessoas em momentos importantes das suas vidas. Né? Então, a gente sempre trabalhou com formatura, casamento. Então, eu tinha conhecimento dentro de todos esses segmentos de evento social. Aí a gente fechou as portas, né? Falei, puxa, né, vamos... prioridade total, questão da saúde, funcionários, clientes, né? Vamos considerar isso. Eu lembro que o imóvel era alugado, né? Então tem você vê que nessa hora você conhece as pessoas, né? Então o proprietário do imóvel, um senhor que eu tenho uma gratidão enorme até hoje, me ligou, falou: Christopher, como é que você tá? Eu falei: não, tá tudo bem, né? Minha família tá bem. Ele falou assim: se preocupa com a sua saúde, né? Não precisa se preocupar com o valor do aluguel, só mantenha o pátio limpo. Né, sem muitas folhas, né? Ele pediu, porque... Poxa, generosidade, né? Um gesto de... Ser humano, né? E isso me marcou. E aí, enfim, aí seguiu. Aí logo depois um amigo, né, que atua, chama Ricardo Bucupi, né? Também amigos comuns. Você conhece ele bem, né, Fê? Da adoro, escola, né? Na verdade, o Rick Bucupi estudou com a minha irmã mais nova. E ele sempre foi muito amigo da família, a gente viajou muitas vezes para a praia e gosto muito dele. Um grande empreendedor. Um abraço, Bucupi. Ele me ensinou muito. E super empreendedor, né? Super empreendedor, foi empreendedor em Endeavor, foi... Nossa, tem uma jornada linda no mercado de formaturas. Eles mudaram, ele e o Bauman, os sócios deles, o Carioca, mudaram o mercado de formaturas, né, porque que era um mercado amador, eles profissionalizaram. Uma das iniciativas que eles fizeram é criar o Keeper, né, que hoje foi vendido, já faz parte de um fundo, de uma estrutura bem maior, mas na época era uma fintech para arrecadação de pagamento de formatura, né, da contribuição que os alunos começam a pagar antes para poder se formarem um dia, principalmente cursos como medicina, engenharia, que eu descobri uma coisa, eu estou nesse mercado, quanto mais difícil o curso, maior a festa que eles vão fazer no final. Minha festa, quando eu me formei em 2000, e a empresa que estava cuidando da nossa formatura quebrou meses antes da formatura. Nossa. E foi uma bagunça, os alunos todos no auditório da universidade, para pensar como que a gente ia equacionar. No final deu tudo certo. No final deu tudo certo. Mas, olha, uma festa de medicina, a gente está falando de uma festa de 5 milhões. Né? Então, imagina o seguinte, uma empresa que começa a arrecadar, né, fecha, sei lá, 10 contratos, né, que não é difícil, e começa a arrecadar 2 anos antes esse dinheiro. Né? Sim. O empreendedor tem que ter uma cabeça muito boa para fazer a gestão desse recurso sem gastar, né? É um recurso de terceiro, né? Hoje a gente sabe, é o mínimo que quem se propõe a fazer isso tem que fazer, mas infelizmente não era o que acontecia, tendo em vista essa história que você contou. Né? É quase uma indústria, é quase um consórcio, né? Que você vai captando recursos. Exatamente. E imagino que eles usam esses recursos para pagar festas que acontecem antes, ou, enfim, deveriam, né, manter isso preservado, mas deve ter uma pedalada nessa história. Sim. E aí, eles, uma sacada genial, criaram uma fintech, né? Porque, além de tudo, além de ser dessa forma que você descreveu, uma empresa de formatura não tem no seu CNAE a arrecadação, captação financeira. Não é um banco, né? Não pode fazer. Você precisa ser filiado ao Banco Central, você precisa ter uma série de compliance para poder atuar dentro do setor financeiro, com capital de terceiros, né? E as empresas faziam isso, então tinha um problema tributário, né? Então eles criaram essa fintech, fazem a arrecadação
E aí, na pandemia, o Bucupi me chamou, falou, Cris, eu estou precisando de um funcionário, uma pessoa chave para esse negócio. Você conhece bastante gente, estou te mandando a descrição da vaga e você dá uma olhada lá. Eu falei, tá bom. Eu olhei para minha esposa, estava em casa, sem fazer nada, né? E era uma vaga que poderia trabalhar de home office tranquilamente. Aí eu falei, Bucupi, posso eu me candidatar para essa posição? Aí ele falou, claro, eu tenho outros sócios, você vai passar num processo seletivo, mas dando tudo certo, você pode entrar para o time. E aí deu tudo certo, passei no processo, comecei a atuar com eles. Foi uma jornada muito legal, a gente ficou 2 anos e meio juntos. A empresa cresceu muito na época da pandemia, porque os alunos queriam continuar contribuindo para a sua formatura, para não chegar depois da pandemia e ser um investimento inviável, né? Todo mundo queria fazer a festa. Seria, vamos dizer, curto prazo para pagar a festa, teria que pagar um valor enorme numa tacada só. Exatamente. Mas eles queriam fazer de forma segura, né? E o Keeper tinha uma plataforma, tem ainda uma plataforma fantástica, super amigável, né? Com tudo transparente. Enfim, então foi uma jornada que eu aprendi muito também, foi muito bom trabalhar com eles no time de ponta. E depois, com a volta das atividades, as coisas começaram graças a Deus, a entrar numa normalidade. Aí a gente foi se recuperando de todo o processo difícil que foi a pandemia. E eu falei, puxa, preciso voltar. Tinham contratos para honrar, tinha uma série de coisas da loja da Black Tie que eu precisava fazer acontecer, né? Sim. Só que eu já estava descapitalizado, né? Como eu tive que me desfazer de uma série de ativos, foi um momento muito difícil. Aí eu falei, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu... tem que mudar, tem que sair do imóvel gigante que eu estava, que não comportava mais, ir para um lugar menor. E ainda tinha estoque, né? Enfim, foi o que eu fiz. Eu mudei, hoje a gente está na Bela Sintra, né? Já tem 5 anos. Sim. Um 705 e só com a unidade de negócios masculina, né? E graças a Deus, depois da pandemia, o mercado teve uma nova guinada e a gente teve um aumento de demanda. Acredito eu que as pessoas, depois de terem passado o que passaram, querem celebrar, querem fazer festas, querem... A volta foi, assim, astronômica, né? Foi. Tinha uma demanda represada. Sim. Então, 2 anos ali sem casamentos, né? Sem eventos. E eu senti muito forte que não só o mercado de casamentos cresceu, como também eventos corporativos. O evento Black Tie voltou com tudo, né? Então hoje a gente tem o baile do Rosewood a cada 2 anos, tem o baile da Vogue, tem o baile da Porsche quando tem a Fórmula 1, tem vários eventos que acontecem ao longo do ano. E Black Tie? Black Tie, smoking, olha, pessoal elegante. Então quem tiver festa já sabe, Bela Sintra, um 705. Isso. Aluga o traje com o Christopher. Depois desce a Doc Lobo, come um pão de queijo e quando sair compra o chocolate do Jur. Perfeito. O tour está feito. Muito legal. Olha, e me fala uma coisa. Pós-pandemia, a gente teve um fenômeno da roupa mais casual. Né? Todo mundo vai trabalhar. Acho que o traje, principalmente do dia a dia, do trabalho... mudou bastante. As pessoas vão trabalhar de tênis, de calça jeans, moletom, enfim. Mas você está me dizendo que tem um fenômeno de uma puxada, né, de uma guinada do uso do black tie. Como é que vocês estão sentindo isso? Me conta um pouco. Assim. Foi uma preocupação. Eu realmente senti esse fenômeno, né? A gente viveu esse fenômeno durante a pandemia e eu falei, puxa, e agora, né? As pessoas vão... Mas, por outro lado, foi uma das melhores coisas que já aconteceram. Por quê? Primeiro que dificilmente essas pessoas passam a comprar um terno, quanto mais um smoking, né? Sim. E um outro ponto que eu vi que, assim, realmente no dia a dia, todos nós estamos mais informais quanto à nossa vestimenta, forma de se vestir, etc. Mas quando se trata de um evento especial, como uma formatura, um casamento ou mesmo um aniversário, né? As pessoas querem se vestir, querem estar bem vestidas, querem fazer algo caprichado, sabe? Então querem alugar um smoking, querem vestir algo diferente, investir num sapato bonito, num cinto, em acessórios.
Eu pergunto porque justamente uma vez que a pessoa não usa mais o terno no dia a dia para trabalhar e ela vai usar o terno esporadicamente para um casamento, vocês têm também a opção de alugar apenas um terno, gravata, sim, com sapato, certeza. um traje. Isso Sim. tá no seu portfólio. Sim, nosso mix de produto, a gente tem vários ternos em tonalidades, tecidos diferentes, Sim. além dos trajes que a gente chama de coleção cerimonial, né? Que esse é um outro ponto também. Dentro dessa linha de vestir algo especial para o seu evento, né? A gente, até uma amiga que se casou há um tempo atrás, ela já casou um pouco mais velha, ela falou assim, uma executiva, ela falou assim, Cris, eu nunca me imaginei casando de noiva, né? Ainda quando a gente tinha a parte feminina. Mas eu quis decodificar o porquê que eu tô com essa vontade de usar um vestido de noiva, né? E ela chegou a uma conclusão que para mim foi muito útil. Assim, todo mundo tem um rito de passagem, né? Sim. Então, o casamento é um rito de passagem. Sem dúvida. Então, ela considerou que o vestido, o terno, é uma indumentária necessária para um rito de passagem, né? Então, é uma roupa importante para uma ocasião especial, né? E é justamente o que a gente faz. Então, a gente lançou uma coleção baseada nesse conceito. Eu acho que noivo precisa ter cara de noivo, precisa se vestir como noivo. Sim. Não o terno que ele usa no dia a dia, né? Assim como a noiva vai mandar fazer um vestido especial, com toda certeza. Então, todos os nossos ternos têm um detalhe diferente que representam esse traje cerimonial, né? Para que ele esteja... A gente tem coleções que eu trouxe da Itália, né? De Portugal, que tem um tecido diferente com um pouco mais de brilho, que tem uma modelagem, que tem um botão com uma pedra, tem algo que simboliza essa ocasião especial, né? Então, eu li no site de vocês, está bem destacado sobre a área de alfaiataria voltada para esse tipo de situação, né, de demanda. E vocês vendem também, além disso vocês vendem. sim, 99% é aluguel, mas a gente trabalha assim sob medida, sob encomenda com alfaiataria para venda também. Legal, legal. Eu vivi bons anos dentro de indústria têxtil, com maquinário para indústria têxtil. Eu visitei plantas de tecido plano, né? Tanto aqui no Brasil, lá fora, na Itália, berço aí da alfaiataria. O europeu assim, pré-pandemia, o europeu sair de casa para trabalhar sem estar de terno e gravata, não sei, eu pelo menos trabalhei com italiano, com francês, com espanhol, os caras andam sempre na estica, né? E acho que pós-pandemia, realmente, essa indústria deve ter sentido um pouco, deve ter... Sentiu, principalmente no Brasil, Estados Unidos, né? Eu vou todo ano para a Feira de Milão, que é uma feira do nosso setor, e os italianos continuam se vestindo ainda de forma elegante e impecável, né? De terno, acho que isso, não sei se um dia vai mudar, né? Mas em mercados como o nosso aqui, isso mudou muito e para nós, no segmento de locação, acabou se tornando uma oportunidade, né? Porque exatamente o que você falou, ele não tem esse terno, então quando ele precisar ele vai alugar, mesmo que seja, a gente já viu clientes alugando um terno para um compromisso de trabalho, né? Não só para eventos. Bacana. E o desafio, né? Você está num negócio que começou com a sua família, mas depois você assumiu as rédeas e seguiu solo, mas é um negócio de cinquentenário, né? Praticamente. Tem um lado assim de um orgulho, né? De você poder conduzir um negócio por tantos anos, com tantos altos e baixos. E a pergunta que eu te faço os momentos de glória, com certeza, você tem mais momento de glória na sua memória ou os momentos de aperto foram os que te marcaram mais? Puxa, Felipe, olha, para mim os momentos de glória, a gente, ao longo desses 48 anos, a gente já está vestindo a terceira geração brasileira, falo brasileiro porque a gente recebe clientes de todos os lugares do Brasil, em momentos especiais das suas vidas. Então, para mim,
Outro dia eu recebi na loja uma vovó que estava levando o neto, que era o noivo, né? E ela se casou conosco, a filha dela e o marido se casaram conosco, e agora... Então, para mim, isso é um momento de glória, né? A Que gente bacana. poder fazer parte da vida das pessoas em momentos da família, né? Então, Sim. e ela me contando aquilo emocionada, ela lembrava de detalhes, né? Do que ela viu na loja na época. Ela fez na época, a gente tinha o dia da noiva, então ela fez lá com a gente também isso, enfim. Então isso é acho que é uma missão que leva a gente a se mover todos os dias, né? Vou ver uma mãe alugando uma roupa para a formatura do filho. Eu, como pai, sempre parabenizo, porque eu gosto de ficar na loja lidando com os clientes, porque eu fico imaginando, né, a jornada, né, o ponto de plenitude que aquela família está vivendo, né, formatura de curso de medicina, né, então são momentos importantes, né. Nosso estoque tem uma aura, né, dessa energia positiva, né, de tudo isso que a gente já participou. E os momentos difíceis fazem a gente melhor, né? Acho que a gente está na vida para isso, né? Para crescer, para evoluir, para poder Sem dúvida. Se lapidar. Então, são ocasiões, desafios consideráveis, né? Ao longo de todos esses anos, mas que nos fazem mais fortes e acabar conseguindo prestar um serviço de melhor qualidade também. Não, bacana. Realmente essa memória, vamos dizer, afetiva, né, das pessoas nesses momentos. Eu me casei, aluguei roupa com vocês, fraque. Meu filho daqui a pouco está se formando, faltam 3 semestres para ele terminar o curso de administração. Provavelmente vai ter um evento, uma formatura, e a gente já imagina, né, como é que... Imagino isso repetindo de forma escalada aí para todas as vidas todas as pessoas que você acompanha e que estão dentro dessa história. Muito bacana. E me conta uma coisa, agora indo pro Christopher, vida pessoal, você casado, com filhos, a sua família, a família do Christopher tem uma história muito bacana, alemães, né? Uma família com descendente de alemães, casa na represa da sua tia, né? A gente teve várias festas nessa casa, continua lá. Pra você ter uma ideia, o Christopher, na Copa de 94, eu assisti o Brasil tetracampeão na sala da casa da mãe do Christopher. É verdade, nossa, memória boa. Um telão, né? Naquela época a gente alugava um telão, sim, feijoada. E como é que é o seu dia a dia? O que você gosta de fazer como molecada? O que você curte? Bom, sou casado, tenho 3 filhos adolescentes, o Rafa, a Sofia e a Helena. Eu sou canceriano, né? Muito família, então gosto muito de estar com eles. A gente sempre procura, a gente investe o nosso tempo em viagens, né? Eu acho que isso, minha esposa trabalha com turismo, ela tem, ao longo, ela começou a jornada dela como executiva numa empresa multinacional na área financeira. Sim. E como mãe, ela acabou se voltando, né, para a maternidade, para os nossos 3 filhos e pensando numa vida mais criativa, né? Então ela acabou entrando na área de sapateado, que é uma coisa que ela adora. Ela tem o Tap Studio, junto com um sócio dela, uma academia de dança, e turismo. Então são duas paixões da vida dela. E a viagem, para a gente, é algo que tem um significado enorme. Até eu penso para os meus filhos, assim, o que eu posso fazer por eles? E até no sentido de dificuldades que a gente passa, né, o que faz a gente crescer, se desenvolver, não só como empreendedor, mas como ser humano. Eu falei para a Mariana, eu não quero deixar a vida dos meus filhos resolvida, né? É óbvio que eu gostaria de deixar um lastro, algo que possa ajudá-los, né? Sim. Mas o que eu posso propiciar é uma boa educação, exemplo, principalmente, né? Como indivíduo, como ser humano. Sem dúvida. E oportunidade de expandir os horizontes deles, né? Então a gente tem esse hábito de viajar, de ir para lugares diferentes, de sempre ter conversas pré-viagem para conversar sobre a estrutura, sobre a história, sobre o lugar que a gente vai visitar. Então a gente gosta muito disso, né? Bacana. É aquela história, né,
diferença de legado e herança, né? Herança é o que a gente deixa para as pessoas. Legado é o que a gente deixa nas pessoas. É isso mesmo. E tem um livro bacana, você que é pai de 3, também pai de 3, tem um livro que chama The Number One Dad. Pois o autor é James, eu esqueci o sobrenome dele. E ele fala uma coisa muito bacana sobre a figura do pai, né? Ser pai não é você ser perfeito. É você fazer as coisas melhores. Vamos dizer, hoje eu fiz alguma coisa melhor do que eu fiz ontem. Uhum. Todo dia você fazer um pequeno progresso como pai, né? Como pai e mãe, parenting. Então acho esse livro é muito bacana. Ele fala muitas coisas interessantes. E é isso, né? Ter filho acho que é um grande desafio, né? Você criar uma pessoa do zero até a vida adulta, tantos desafios, acho que só isso. Enquanto você tá fora do negócio da locação de roupas, já é um outro belo desafio. Não? Sem dúvida. Sem dúvida. E você gosta de ler, assistir filme? Qual que é o seu Felipe, hobby? Rock, eu sei que você gosta de rock. Gosto, né? adoro música. Meu filho é meu parceiro, a gente sempre vai em shows e tudo mais, né? A última vez que a gente esteve junto, vocês iam para um festival. A gente foi para Califórnia num festival, foi muito legal. Mas, além de música, eu gosto de ver filmes. Não sou um leitor muito assíduo, mas eu gosto muito de ler sobre filosofia, de estudar, né, sobre filosofia. Até, não sei se você conhece o Guilherme Freire. Sim, conheço. Busca da Verdade. Eu gosto muito do canal dele. Ele também faz um trabalho bacana de trazer a filosofia para o nosso dia a dia. Sem dúvida. E conceitos de Platão, de Aristóteles, acho que são pontos aí. A gente está num caminho na nossa jornada como ser humano que cabe repensar sobre as coisas, né? Principalmente em relação a valores, né? Sem dúvida. Eu li hoje uma matéria de um jogo de tênis ontem da Bia Haddad contra a Eslovaca, e o Meligeni publicou que tiveram brasileiros que ficaram vaiando a Eslovaca durante a partida e que precisaram chamar a atenção deles. Quer dizer, que tipo de pessoa que paga um ingresso para ir numa partida de tênis super bacana, que tem de mais bacana do tênis, e que não consegue assistir de forma educada, né? Não é porque tem dinheiro que você pode fazer o que você quer. Exatamente. E aí você vê como falta a base da educação, dos valores. É isso. Eu acho que a gente tem... Eu sou muito otimista, Felipe. Eu acho que a gente, principalmente, eu tenho sentido um carinho enorme pelo nosso país ultimamente. Eu sei que todo mundo tem essa tendência de criticar, né? Sim. Não sei como chama, esse síndrome do vira-lata, mas eu gosto, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e tenho muita fé no Brasil, né? Acho que a gente é um povo novo ainda, né? Sim. Comparado com culturas que estão aí há milhares de anos, né? A gente está aprendendo, mas é um povo que tem coisas boas dentro, né? Muita coisa boa. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que aprender, tem que crescer e procurar... O brasileiro tem isso, de se reinventar, né? De estar sempre buscando algo diferente. Você pega alguns negócios que estão aqui na nossa mesa, incluindo vocês, né? Poxa, indústrias, empresas, negócios, pessoas que são incríveis na arte, na música, na confecção, enfim, tem muita coisa bacana, mas realmente esse tipo de situação deixa a gente para refletir, né? Temos que crescer, né? Olha, Christopher, eu gostaria de esticar com você aqui por muito tempo. A gente tem muita coisa para conversar, mas a torre de comando nos chama. Então, eu gostaria de agradecer o seu tempo, né, sua dedicação para estar aqui com a gente hoje. Isso aqui é um pequeno regalo. Puxa, que delícia. Obrigado. As crianças vão adorar. Obrigado. E eu queria... também agradecer de novo aos apoiadores, Chocolate do Jur, Pão de Queijo do Aquilobo, a Voxcom, que está aqui com a gente fazendo o episódio acontecer,
aonde que as pessoas te encontram? As redes sociais, LinkedIn, qual que é o... Tem redes sociais, Chris_Mickey, e Black Tie também, Black_Tie, né, a nossa empresa, www.blacktie.com.br. E aqui na Bela Sintra, aqui do lado também, 705. Legal, bacana. Obrigado. Quem gostou do episódio, curte, compartilha, marca lá o sininho para você acompanhar os próximos episódios. E vamos para a próxima. Nossas trajetórias nos conectam, me conte a sua.